deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Igreja na paz do Senhor. Amém. É muita alegria poder estar aqui nessa noite, ver um monte de rostinho novo, que todos sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui na casa do Senhor. E eu quero deixar um versículo para a gente iniciar esse culto com louvor, com palavra, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 10, que diz assim: o título diz: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. E diz assim lá no Filipenses capítulo 4, o versículo 11 e 12, que diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, não pode mais estar aqui. Paulo estava dando umas saudações, enviando uma carta à igreja aos Filipos, e ele falava assim: olha, eu não estou pedindo nada para vocês, porque eu sei contentar-me com o que tenho. E ele fala assim: eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Eu sei ter fartura, mas eu também sei no momento de fome. Eu sei passar por necessidade, mas eu também sei ter abundância. E aí eu estava meditando nesse texto, porque mais lá em cima no capítulo 4, Paulo ele fala assim: olha, Jesus ele dá uma paz que excede todo entendimento humano. Não tem explicação a paz que Jesus dá, porque a gente está no meio da dificuldade, mas Jesus ele dá uma paz diferente. E nessa mesma capítulo 4, Paulo ele continua e ele fala assim: olha, eu não estou pedindo mais nada, porque eu sei contentar-me com o que tenho. E eu falei assim: meu Deus, eu não sei contentar-me com o que eu tenho. E ele falou assim: eu sei estar abatido, eu sei estar bem, eu sei ter fartura, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade. Eu falei: meu Deus, me conta qual a receita, porque o cara é bom mesmo. Porque na sua sinceridade neste momento, pergunta pra você se você sabe estar contente com o que você tem hoje. Pergunta pra você mesmo se você sabe passar pelo momento da dificuldade e se no momento da bonança da fartura você não se afasta do Senhor. Na sua sinceridade. Agora eu vou te contar uma história. Paulo, ele não era crente. Ele era um homem muito inteligente, de muita sabedoria. E ele perseguia a igreja de Cristo. Paulo perseguia os crentes. Ou seja, ele vivia no mundo. Mas um dia, no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Paulo através de Jesus. E a partir dali, Paulo foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. E é um dos homens mais conhecidos em toda a religião do mundo. Olha só que maravilha. Então Paulo, ele viveu no mundo, mas ele também viveu dentro da igreja. E agora, quando Paulo escreve essa carta aos Filipos, onde ele estava? Ele estava preso em Roma enquanto escrevia esta carta. E os estudiosos dizem que é uma das cartas que Paulo escreveu que ele estava mais alegre. E eu falei: Deus, como que Paulo pode escrever uma carta no meio da prisão dizendo que estou contente com o que tenho? Como que Paulo pode escrever essa carta dizendo: eu sei ter abundância, mas também sei passar por necessidade, eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por fome? Como, Deus? Me ensina, porque eu não sei estar contente com o que tenho, porque eu não sei passar pelos momentos de dificuldade sem questionar os teus planos. E aí mais pra frente o versículo para Paulo ele fala assim: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Não é qualquer coisa, não é pouca coisa, é todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei como você chegou a este lugar, eu não sei como Deus te trouxe, qual foi o convite, mas eu quero dizer que Deus marcou esse encontro com você. Você não é só por causa da festa, Deus marcou um encontro com você nessa noite. E Ele quer te dizer que Ele tem uma paz diferente para te dar. Uma paz que pode estar
Sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E você está na casa do Pai, aqui você pode ter total liberdade de adorar a Deus. Não se prenda, aleluia. Aqui você pode fechar o olho, levantar a mão para cima, pular, saltar, falar em língua estranha. O que você quiser fazer aqui, você está livre, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Nós queremos a tua presença em nossa vida, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tem.
Quantos querem ser cheios da glória do Senhor nessa noite? Dá glória a Deus. O povo do glória a Deus chegou aí, aleluia. Glória. Deus tem uma glória para derramar sobre a tua vida. Aleluia. Deus tem uma unção para derramar sobre esse lugar. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me.
Teu reino
Aleluia. Ufa. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, né, igreja? Nossa, quantos louvores maravilhosos. Abertura aqui maravilhosa. E eu quero que nesse momento falar sobre dízimos e ofertas. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João 12, do versículo 2 ao 3. Que fala assim: ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém, igreja? Esse versículo aqui eu sei que sempre nós falamos nele, é uma passagem muito linda, né? E aqui fala, né, sobre Marta, né, onde Jesus estava ali, e esse frasco, né, que a gente pesquisar na Bíblia, né, era um dos perfumes mais caros que existiam na época, né? E no contexto bíblico aqui, uns versículos depois, diz ali que Judas Iscariote, né, ele estava ali presente também. Judas Iscariote, que foi aquele que traiu a Jesus, né? E ele ali fez objeções, né, a Marta, né? Como que ela pega um perfume tão caro e joga assim nos pés de Jesus, né? E ali a gente vê, né, o quanto o coração dela ali foi magnífico, o quanto ali ela não pensou em nada. Ela viu ali um homem onde ela acreditava ser mesmo o filho do Messias, né? E ela ali pegou o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de melhor, e colocou ali nos pés dele, né? E isso serve para nós, né? Hoje aqui a gente falando sobre dízimos e ofertas, né? Sabemos, né, que temos que compartilhar isso com o nosso coração, com a nossa vontade, né? E acreditarmos, né, que tudo é para a honra e a glória de Deus, né? Hoje temos aqui nossa igreja, graças a Deus agora os pastores mesmo que falaram para nós, né, essa semana, estamos indo para um novo local. Então você vê como Deus é maravilhoso, né? Quando os seus servos, eles servem a Deus, eles acreditam na palavra, Deus só vai prosperando, né? Isso levando a gente para um outro lugar, um lugar maior. Isso também nos ajuda, nos capacita cada vez mais, né? Estarmos na presença dele e honrá-lo, né, com alegria, né? Porque é tão bom estar na presença de Deus, né, irmãos? E acreditarmos, né? Porque dízimo é algo que temos que acreditar com o coração, acreditarmos nas palavras de Deus, né? E ele com certeza vai nos capacitar cada dia mais e nos darmos o melhor, com o Espírito Santo, nos darmos o melhor com a nossa casa, com os nossos afazeres, com tudo que queremos buscar, né? Tanto espiritualmente como materialmente, né? E no contexto da palavra também a gente fala, né, que Jesus ali no momento ele recriminou a Judas, né? E que ele fala ali, né, que isso igualmente será contado, né, porque essa mulher realizou, né? E aí até buscando aqui o que a irmã Cíntia falou sobre Paulo ali, né? A gente veja a passagem de Paulo também. Foi um homem, como ela disse, né, que ele não era cristão e era um homem muito inteligente, mas você vê, quando ele se tornou cristão, ele acreditou nesse passado aqui, tudo que estava escrito na Bíblia, né? Então que continuamos, né, irmãos, com esse propósito, com essa alegria, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Mas sim a igreja, o nosso coração, e sabermos que isso é uma dádiva que Ele deixou para nós, e que possamos ser igual a essa mulher, sempre pormos o melhor para Ele, né? Porque se formos pôr com o coração ruim, com o coração amargo, Deus não vai se agradar. Uma palavra que eu amo muito, um filho meu falou muitos anos atrás, é João, Mateus 6,33, né? Eu amo essa palavra, onde fala, né, que colocar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu amo muito essa palavra, porque eu lembro quando eu vim para o Japão, a gente aqui pensa muito em trabalhar, mas eu coloquei na minha cabeça desde quando eu saí do Brasil. Eu falei, Deus, eu quero me fortalecer mais na fé, e eu quero colocar o teu reino em primeiro lugar, porque eu sei que as outras serão acrescentadas. Deus tem acrescentado tanto na minha vida, da minha esposa, em tudo, em nossa vida espiritual, nossa vida amorosa, nossa vida financeira. Então eu vejo como Deus tem feito, mas eu tento sempre fazer o melhor. Eu sei que somos pecadores, mas sempre colocar em primeiro lugar
buscar o reino de Deus, que eu sei que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Igreja, precisamos contribuir aqui para os nossos dízimos e ofertas com alegria. Amém, igreja? Vamos orar aqui pelos nossos dízimos e ofertas e agradecer a Deus aqui por todos estarmos aqui, né, com saúde. Amém? Deus amado, quero Pai, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por mais esse momento, Pai. Esse momento aqui que cultuamos a Ti, Pai. Que possamos cada vez mais, Pai, estarmos nessa harmonia, nessa alegria, Pai, diante de Ti, Pai. Sabemos que somos pecadores, Pai, mas que possamos sempre fazer o melhor a Ti, Pai. Não a mim, não sempre pensar no meu eu, Pai. Ó Deus amado, eu te agradeço aqui a cada um, Pai, que dizimou com alegria, com dízimos e ofertas. Agradeço também, Pai, a Deus, a quem também não pôde, Pai. Pois sabemos, Pai, a situação e a vida de cada um, Pai, mas que possamos sempre estar no mesmo propósito, Pai. Na Tua alegria, na Tua harmonia, estarmos na Tua casa, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Agora chegou a hora que as crianças mais gostam. Quem quer esse? Quer essa aqui? Quem mais? Quem vem pra essa linha? Criança. Meu Deus, tem um Batman aqui hoje? É. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as crianças. Senhor, vão passar a me aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, venha cuidar de todas as coisas, que eles venham aprender bastante. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, capacita, Senhor. Eu sou a pastora Rosana, vocês que nos visitam nessa noite, é o pastor Dionísio. Sejam bem-vindos, que não seja assim, só essa vez que você vem aqui, você já venha participar da nossa família. Amém? Antes de estar chamando a pregadora da noite, eu quero falar que eu estive numa convenção lá em Hokkaido, da Igreja Quadrangular e da Igreja Japonesa. A Igreja Quadrangular Japonesa, os americanos vieram, antes de fundar no Brasil, fundaram aqui no Japão. Então são bastante assim, de idade, pessoas bastante de idade. E foi maravilhoso, nós ficamos 3 dias ali aprendendo a palavra do Senhor, fomos ministrados, porque nessa época de pandemia a gente não estava tendo convenção nenhuma, congresso nenhum, e agora começaram a fazer novamente. Então foi um tempo muito bom ali no Senhor, né, onde a gente pôde, só para os pastores, né, então onde a gente pôde ser renovado ali, porque nós precisamos, né, de ser assim, ministrados, de oração, nós precisamos muito. Né? Então, eu quero estar chamando a pregadora dessa noite, a Cassie, vem cá. Deus é tão bom que Ele nos deu uma igreja onde tem bastante assim, líderes, pessoas que estão assim, se preparando, né, para estar trabalhando aí no Senhor, ministrando a palavra, fazendo tudo que tem que fazer, né? E a gente faz de tudo um pouco, né? E a gente vai aprendendo uns com os outros. Depois cada um está orando por ela. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, a tua serva.
trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que ela venha a transferir para nós tudo aquilo que o Senhor passou para o coração dela. Que a gente venha a ser ministrados verdadeiramente por ti, Senhor, Pai, através da vida da tua filha. Assim eu já te louvo e te agradeço. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero estar indo com os irmãos a palavra de Ezequiel 37. Aleluias. A palavra diz assim. Eu vou ler na minha Bíblia, tá bom? Se tiver diferente, qualquer coisa você vai conseguir achar uma tradução ali mais parecida. Mas eu vou acompanhar aqui. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Deus perguntou para ele, né? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me perguntou, disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu profetizava e houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre esses ossos, e cresceram carnes, e se acendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de ti, Senhor, a tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, papai. Eu sei que não é conforme eu quero, papai, mas conforme o teu Espírito Santo me conduzir. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abra, Senhor, o entendimento da tua igreja, Pai, para que todos, Senhor, entendam o que está dizendo a tua palavra e aquilo que o Senhor quer tratar nos corações de cada um deles. Senhor Jesus, que não seja apenas um culto normal, mas que seja um culto tremendo, assim como foi desde o início. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, e te peço, usa-me conforme tu queres e faz a tua vontade, Pai querido, através da minha vida. Eu não sou nada sem ti, ó Deus. Me conduz ao Espírito Santo. Amém. Então, essa palavra, ela fala a respeito de Ezequiel. Ele era um profeta do Senhor e ele foi levado ao cativeiro babilônico. E ali era um cativeiro, eu acredito que era uma seca, cheio de ossos jogados, onde teria havido uma guerra, um confronto, e havia ali muitos corpos. Mas esses corpos ali, como diz no versículo 2, ele diz assim, que os corpos estavam sobre a superfície deste vale, e eles estavam sequíssimos.
ou seja, sequíssimos, ele vem assim como muito tempo que esses ossos estavam ali, muito tempo que esses ossos estavam secando ali. Eles não foram enterrados, os ossos estavam em cima da terra. Então eu imagino que deve ter sido assim um pouco pavoroso para uma pessoa ter sido levado através do Espírito Santo de Deus até um lugar terrível, um lugar feio. Porque se já é horrível a gente imaginar algo assim, uma pessoa quando ela morre, ali o corpo estendido, mas ainda nele ainda carne. Mas quando a gente vê muitos ossos, então deve ser assim um cenário horrível para um ser humano encarar. E ali, Deus traz Ezequiel àquele momento, porque era um momento de desonra, um povo que desonrava e envergonhava a Deus. Esse era o povo de Israel, os judeus, eles eram escravos naquele lugar e eles estavam presos. Então aquele cenário, ele era como, ele não era vivo, mas ele era como, através do Espírito, para que ele entendesse o cenário que se encontrava o povo, cativo, preso, desprezado, não podendo adorar a Deus, tendo que ser liderado por pessoas que não conheciam a Deus. Então era um cenário horrível para aquele povo. Então, Deus traz a Ezequiel essa palavra para que ele pudesse quebrar isso, essa maldição que havia naquela terra, onde ali os judeus, o povo de Judá e o povo de Israel, eles eram povos separados e havia confronto entre eles. Mas a permissão de Deus de ter levado Ezequiel àquele vale foi para ele conseguir entender o cenário desprezível que aquele povo vivia, sentir aquilo através dos olhos e conseguir entender o propósito pelo qual Deus tinha levado ele, era de unir esse povo, para que nesse povo houvesse quebrantamento nessa guerra espiritual que eles estavam vivendo. Ali, Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Hoje eu entendo assim, se Deus me perguntasse, se Deus me levasse a um cemitério e Deus me perguntasse, essas pessoas aí podem reviver? Segundo a palavra de Deus, eu faria, não, é o Senhor, com certeza, porque a gente já tem isso. Mas ali Ezequiel, ele nem ousa responder não, sim, Senhor, ou não, Senhor, porque já estão sequíssimos os ossos. Eram muito secos. Então, quando ele responde a Deus, ele nem fala assim não ou sim, mas ele diz assim: Senhor Deus, Tu, ó sabes. Porque Deus é o único que sabe o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Amém? Então ali, Deus revela através dessa palavra como que ele vai tratar e restaurar a casa de Israel. Uma casa que estava destruída. Então, mais ali na frente, no versículo 7, ele diz assim, né? Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos. Então ali a palavra ela diz assim: enquanto eu profetizava. Enquanto Ezequiel ainda profetizava, ele não tinha terminado a profecia que Deus havia ordenado a ele para que ele falasse. Porque não era limitado a Ezequiel falar o que ele queria. Não era para Ezequiel fazer o que ele queria, mas era para Deus falar para Ezequiel e Ezequiel executar aquilo que foi ordenado por Deus. Então ali, Ezequiel nem tinha começado ainda a profetizar. Ele ainda estava começando, projetando aquilo que Deus tinha ordenado ele fazer, mas já havia barulho de ossos se movimentando. Então, o que eu entendo com essa palavra? Quando Deus nos dá algo para que a gente faça,
muitas das vezes a ordenança de Deus para que a gente, vai por este caminho, faça isso. Muitas das vezes, às vezes o caminho ele não é confortável. E isso gera em nós um atrito, um confronto. Então, gera barulho. Há uma bagunça na nossa vida. Quando a gente começa a fazer aquilo que Deus determina que nós façamos e a gente recebe isso do Senhor e fala, não, amém, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem costume de nós vivermos conforme nós queremos. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa vontade. Então aqui eu aprendo muito com Ezequiel. Porque ele não faz segundo o que ele quer. Ele não foi ao vale porque ele queria. O Espírito de Deus o pegou e o levou. Ele não fala assim, o Espírito perguntou se eu queria ir. Não, ele fala, o Espírito de Deus me pegou e me levou. Em nenhum momento ele teve opção. Foi assim, Ezequiel, venha, tá aqui. Agora você tá aqui, olha esse cenário. E eu imagino que Ezequiel estava ali. Nossa, que coisa, quantos ossos, quantos corpos, o que aconteceu neste lugar? E aí Deus começa a ministrar sobre Ezequiel o que ele precisa fazer, para que ele entenda o princípio pelo qual Deus levou aquele lugar barulhento, lugar de bagunça. Quantas das vezes Deus fala para nós assim, olha filha, você está fazendo isso, até que tá legalzinho assim, mas isso não é o que eu chamei você para fazer. Então eu vou te tirar daqui e vou te colocar aqui. Mas a gente luta contra isso. Não, eu não quero. É desconfortável. Então eu prefiro ficar nesse caminho que aqui tá bom pra mim. Desse jeito tá bom pra mim. Desse jeito tá confortável, tô conseguindo levar. Aí Deus fala, não, filho, você não tá entendendo. Tem um caminho que eu determinei pra tua vida. Tem um rumo que eu determinei pra sua vida. E ele é muito melhor do que esse. Pode ter certeza. Confia em mim e vai. E é isso que Deus traz pra gente nessa palavra. Então, ali, quando Ezequiel é levado àquele lugar, ele vê aquele cenário, ele diz assim, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído e barulho. Eu imagino que talvez ele ficou assim, pensando, nossa, quanto barulho. O que está acontecendo? É a nossa preocupação. Isso eu vejo como as nossas preocupações, porque todas as vezes que a gente projeta ou a gente planeja fazer algo e fala assim, eu vou fazer, e você vai fazer aquilo que Deus planejou para você que você faça, você sofre talvez rejeição, até de familiares, de amigos, apontamento. Nossa, mas você é crente? Mas você prega? Mas você canta? Mas é de Jesus mesmo? Então a gente é apontado pelo povo. A gente é confrontado. E muitas vezes, por medo do confronto, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Por medo do que os outros vão pensar de nós, a gente quer levar o nosso eu. Mas a gente, nesse momento aqui, eu vejo Ezequiel, ele faz. E quando ele faz, acontece movimento, acontece um barulho. Aquela turbulência que está acontecendo é projeto de Deus. As turbulências que tem acontecido na tua vida é plano de Deus. Tudo aquilo que está acontecendo no cenário, está parecendo que... Mas parece que agora está ficando tudo ruim. Agora parece que tudo está afundando, a minha vida está sendo destruída, a minha família está sendo destruída, o meu trabalho está sendo destruída. E aí você pensa, meu Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas por que está acontecendo tudo isso comigo? Ei, é só o barulho. Acalma o seu coração. Continua caminhando. Continua fazendo. Porque quando você faz para Deus, Deus te honra. Porque você é fiel a Ele. Aprenda a ouvir o que Deus quer de você e o que Deus quer falar para você. Porque Deus é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia e Deus perdoa. Não há ninguém que é como Deus. E Deus faz isso em nós. E quando Deus faz isso em nós, a gente não precisa de mais nada. E assim, quando a gente se encontra no caminho do Senhor, a gente fala, Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, está machucando, eu não estou aguentando, mas eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo, porque eu sei que não é a minha vontade, mas é a tua vontade.
Deus nos usa conforme Ele quer. Deus nos leva conforme Ele quer. Só obedece e vai. Ainda que doa, ainda que a gente pense, não, mas eu não sou desse povo. Eu não sou disso. Eu não vou conseguir levar essa vida. Eu não vou conseguir endireitar o meu caminho porque eu vou conseguir a Deus. É muito difícil. Não é difícil. Adorar a Deus, seguir a vontade de Deus é muito melhor. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então ali houve esse barulho de ossos se movimentando. E havia e Ezequiel, quando ele estava ali, o Senhor diz assim para ele, isso assim foi muito assim, engraçado para mim, uma forma quando eu li, ele fala assim: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Quem conhece a história de Ezequiel sabe quem ele era. Ezequiel era um profeta. E qual é o trabalho do profeta? É profetizar. Então Deus não pegou ele e falou assim: ó, profeta, você não vai mais profetizar, agora você vai só cantar. Deus não mandou ele fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Deus mandou ele fazer aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que foi imposto sobre ele. Ele era um profeta. E Deus só manda você fazer aquilo que você tem capacidade para fazer. Deus nunca vai te dar algo para você carregar que não faz parte daquilo que Deus agregou na sua vida. Então Deus pede para que ele profetize, mas ele era profeta. E ali vem também a palavra do Senhor. Ela falou ao meu coração quão importante é os nossos lábios, quanta força tem na nossa boca. Porque ele profetizava e os ossos se movimentavam. Mas não porque ele queria, mas porque Deus já tinha falado para ele: faça isso conforme eu digo, você diz. E ele fazia, e tudo acontecia. Então, mudando assim, saindo um pouquinho desse rumo, a gente tem muito poder na nossa boca. Muito poder. A gente pode usar a nossa boca para o bem ou para o mal. Aleluia. Uma mãe, um pai, quando ele determina para um filho: ó, filho, você vai ser isso. Pode demorar, mas aquilo acontece na vida do filho. Porque boca nossa tem poder. Eu creio. Aleluia. Assim também, quando a gente está em guerra com alguém e a gente lança palavras de maldição, palavras de derrota, desânimo, isso também vai acontecer, porque a nossa boca tem poder. Porque nós fomos chamados, todos fomos chamados como profetas na terra, porque a nossa boca tem poder. Aleluia. Aleluia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Amém? Amém. E ali, quando o Ezequiel ele estava, antes de Deus trazer ele a esse vale de ossos secos, lá no começo do livro de Ezequiel, acho que Ezequiel 2, 5, eu acho. Não precisa abrir não, senão eu vou passar vergonha. E aí, Deus fala assim, ó, para Ezequiel, que é para ele ir, pegar a palavra que Deus estava dando para ele e executar. E não era para ele ter medo do povo, porque ele estava sendo colocado num lugar de confronto, num lugar de guerra, num lugar que ele não ia ser bem recebido. O povo não tinha. Não coloca isso, não perdi. E aí, ele foi levado para esse lugar, e quando Deus estava dando os passo a passo do que ele ia fazer, quem que ele ia fazer nessa terra, ele foi a esse lugar, e o Senhor disse assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, você vai a esse lugar, você vai fazer a minha vontade, você vai falar daquilo que eu estou mandando você falar. Quer eles gostem, quer eles não gostem. Isso lá no começo. Então, quando a gente vai ler o livro de Ezequiel, ele é bem complexo, mas quando você lê essa palavra de Deus vai falando para ele e ele vai executando e tudo vai acontecendo, você entende. Por que Deus usou ele? Porque quando Deus disse para ele assim: olha, se o povo desviar e
e eles não quiserem te ouvir, o pecado é deles. Mas, se você falar, aqueles que ouvirem e seguirem vão ser salvos, abençoados. Então, assim também é quando ele diz assim: mas quando eu mandar que você diga, que você faça e você não fizer, a culpa é tua. Não vai ser culpa do outro. E assim também é nas nossas vidas. Quando Deus fala pra gente assim: olha, você vai lá e você vai falar daquilo que eu estou mandando você falar. E você não fala, nem dormir você não consegue. Porque você se vira e fala: eu não fiz, você não consegue ter paz. Por quê? Porque você desobedeceu a Deus. E Deus, ele é muito maravilhoso porque Deus conhece a gente no nosso íntimo. Quem somos. E Deus sabe a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. E Deus sabe exatamente que pessoa que vai te ouvir, que pessoa que vai virar a cara pra você. E isso é muito lindo. Porque assim, eu passei por umas experiências esses dias, assim, de o Senhor falar pra mim: ó, vai lá e fala pra tal pessoa tal coisa. E muitas vezes eu falava: eu nem conheço, não vou não. E Deus falava: vai? Eu falava: não vou não. Eu falava: eu nem sei o nome da pessoa. E eu olhava assim, ó, pra não olhar pra pessoa. E aí, passou um dia e eu fui pra casa. O Senhor falou: você não falou, você não falou, você não falou. No outro dia eu fui trabalhar. A pessoa passou por mim e eu falava: não vou não. E virava ao outro lado. Morrendo de medo. Porque nem o nome da pessoa sabia. Mas Deus tem planos perfeitos. E Deus foi fazendo de uma maneira em que tudo que me fazia fazer a fábrica, eu encontrava aquela pessoa. E ela não era do meu horário de trabalho. Eu não sei se ela fazia zangueô, ou se, não sei se ela se atrasava, ou se ela se enrolava, mas eu encontrava com a mulher. Toda vez Deus falava: vai lá e fala. Eu falava: não. Aí, num certo tempo, eu falei: ah, quer saber, Deus, eu tô querendo, né, mudar de serviço, eu tô cansada, eu preciso de tanta coisa. Eu vou falar, porque daí se eu falar, Deus vai me tirar da fábrica, vai preparar outro serviço pra mim. E aí eu fui lá e falei: olha, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. E quando eu comecei a falar, a pessoa já começou a chorar. E me abraçou, e me beijou. E daí eu ficava assim: nossa, que bênção, né? Eu acho que a pessoa precisava escutar isso mesmo. E eu ficava me enrolando. E aí Deus falou no meu coração: essa pessoa tem dias que ela está sofrendo lutas, sofrendo muitas perseguições, e eu tinha enviado você para dar paz para ela faz tempo. Porque não era eu, mas era através de mim. Aleluia. Porque aquilo que Deus tinha falado para mim não era meu, eu nem conhecia a pessoa, eu nem sabia nem o nome dela. Mas quando eu fiz aquilo que Deus tinha mandado eu fazer, eu tive paz. Amém. E a pessoa teve paz. Com certeza. Hoje a menina vive me dando presentinhos lá. Eu falo: nossa, deixa pra mim. E é uma bênção, porque eu falo uma pessoa que eu não conhecia, mas eu conheci dessa maneira e Deus tem operado. Então Deus sempre vai usar você em quem você é, a maneira que você é, para você transformar vidas de pessoas que estão à sua volta. Deus nunca vai trazer assim, por exemplo, vamos falar de línguas, eu não falo japonês. Então se Deus falar pra mim assim: ó, vai lá e fala tal coisa pra tal pessoa, Deus vai ter que me dar o dom da língua, porque eu não sei falar em japonês. E falar core não dá. Então, Deus, ele só vai te usar da maneira que ele sabe que você é. O jeito que você é. Às vezes eu chego assim meio que: ai meu Deus, como que eu vou falar com essa pessoa? Mas eu vou falar. Às vezes eu chego: mas vai. E a pessoa recebe aquilo e tem paz. Então ali eu entendo. Quando Deus fala assim ali para Ezequiel no começo: quer goste, quer não, faça o que eu mando. Porque se eu não fizesse isso com essa pessoa, eu nem sei como que ela estaria. Porque a gente vê muito índice de suicídio aqui no Japão. E de repente a pessoa de uma hora para outra se suicida. E imagina se essa pessoa se suicida e morre. Eu ia ficar para sempre me condenando, porque eu não fiz aquilo que Deus me mandou fazer. Então quando Deus fala para você: olha, dá um abraço naquela pessoa, fala para ela que ela é especial, ame essa vida, ame essa pessoa, faça. Sabe por quê? Você vai ser honrado diante de Deus porque você cumpriu. Amém. Amém? Então deixa eu voltar para a palavra. Falando agora de ministério, né? Deus, ele tem chamado cada um, todo mundo tem um ministério. Não existe uma pessoa
ela está na casa do Senhor para ela ocupar um espaço na cadeira. Não existe. Não existe. Ainda que a pessoa não se encontre no meio, ainda não sei ainda que Deus me chamou para fazer. Você tem um chamado, você tem um propósito e tem algo que Deus deu só para você. Ninguém pode te substituir. A pessoa vai fazer a maneira dela, mas nunca vai ser você, porque Deus sabe como usar cada um. Eu falo assim, eu tenho o meu jeito de pregar, né? O Eric tem o jeito dele, mas eu me encanto com o jeito dele. Você sempre se encanta com o meu jeito, mas eu me encanto com o jeito dele pregar, porque eu entendo a palavra dele de jeito calmo, sereno, mas eu entendo. Mas é algo que Deus deu só pra ele, né? O Rogério já prega fogo! E eu me encanto com a pregação dele. Por quê? Porque é o jeito dele. Então, Deus não tem uma maneira de usar cada um, mas cada um a sua maneira Deus quer usar. Ninguém foi feito para viver como robozinhos. Eu vim aqui para trabalhar, ganhar dinheiro e seguir para minha casa, tomar banho, comer, dormir, no outro dia trabalhar. Não. Todos nós temos um tempo em que Deus quer usar a gente, seja na fábrica, seja em casa, seja no vizinho, seja quem for. Deus quer usar cada um de nós para fazer algo para Ele. Aleluia. Amém? Então, e assim, desse negócio de querer se igualar a alguém, aconteceu um momento comigo da minha vida, eu tenho o meu jeito de adorar o Senhor e eu sou muito chorona. Muito chorona. Sou assim demais. Eu tô na minha casa, tô orando, eu tô chorando. Eu tô escutando louvor, eu tô chorando. E muitas das vezes eu tô aqui em cima cantando, eu tô encolhendo choro, porque eu sei que a minha voz para quando eu começo a chorar. Mas eu sou chorona. E é a maneira que Deus me fez. Então, assim, um determinado tempo, uma pessoa falou assim pra mim: ai, você chora demais. Para de chorar. Porque tudo ela chora. Tudo ela é dramática, chorona. E aí o que eu fiz? Porque Deus me deu uma identidade. E Deus me entende através do meu choro. Eu posso não falar uma palavra, mas quando eu estou de joelhos, eu posso estar sem falar nada, mas eu estou chorando, Deus está lendo cada lágrima que desce no meu rosto. Então ali eu entendo como que Deus me usa e como Deus escuta aquilo que eu estou falando sem abrir minha boca. Então, quando eu passei por essa fase de querer me igualar a alguém, de querer ser como alguém, ou de querer modificar aquilo que Deus fez de mim, quem eu sou, como a pessoa falou que eu era muito chorona, todas as vezes que acontecia qualquer coisa eu falava: não vou chorar. E acontecia um mover: não vou chorar. E eu ia orar: não vou chorar. Eu ficava assim. Passou 1, passou 2, passou 3 dias, passou uma semana, passou 1 mês, passou 2 meses. Quando eu dobrava meu joelho para orar, eu não sentia nada. Eu ia para a casa do Senhor, eu não ouvia nada. Nada acontecia comigo. E eu falava: o que está acontecendo, Deus? O Senhor me abandonou? O que aconteceu com você também? Nem a tua presença mais. Por que eu estou assim? Aí o Senhor falou: você tem mudado a identidade que eu tenho colocado sobre você. Você tem mudado. E eu falava: mas eu continuo igual, eu coloco as mesmas roupas, eu continuo trabalhando no mesmo serviço, eu continuo... Mas eu tinha mudado. De tanto eu ficar segurando aquele choro, aquela angústia, segurando aquilo dentro de mim, tentando mudar quem eu era para agradar homens. Eu estava perdendo a minha essência e perdendo a presença de Deus na minha vida. Amém. E quando um certo dia eu dobrei meu joelho, e foi muito lindo, porque Deus usou uma pessoa para me ligar, e essa pessoa falou bem assim para mim. Ela leu a passagem onde diz assim, que nós seremos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nesse momento eu chorei muito, porque eu falei: Senhor, bem-aventurados os que choram. Então tudo bem eu chorar. Tudo bem eu sentir a presença do Senhor e eu chorar. Aleluia. Tudo bem eu escutar um louvor e eu chorar. Ser chorona não é defeito, mas é conforme eu sinto a presença do Senhor na minha vida, eu sinto o quentinho dele, eu chamo assim, eu falo: ai Senhor, eu senti o teu quentinho. É como se ele me abraçasse, eu não aguento, eu choro.
Porque é a maneira que eu sinto a presença dele. E todas as vezes que eu engoli o meu choro, eu parei de sentir a presença do Senhor. O que hoje você tem deixado de lado e não está sentindo a presença do Senhor? O que você tem priorizado na tua vida para agradar homens? Que você tem deixado Deus de lado? Aquilo que Deus construiu na tua vida, aquilo que você é a tua identidade. Pessoas amorosas, pessoas família, pessoas que amam. Vem para o Japão e modifica a sua vida, a sua identidade, o seu caráter, o seu amor, o seu afeto humano. Muda. Porque quer se igualar. Ai, porque japonês é um povo frio. Eu acredito que tem japonês amoroso. Eu acredito que nós brasileiros somos um povo amoroso. Um povo que se compadece do irmão. Um povo que quando vê o irmão caído, vê o amigo caído, vai lá, levanta do chão, vem que eu te agarro, eu te levo junto, vamos se arrastando, mas vamos. Quantas das vezes a gente está mais pronto para apontar o dedo? Eu não sei porque que Deus está modificando a palavra, mas Deus está modificando a palavra, gente. Quantas das vezes a gente está ali apontando o dedo para o nosso irmão, apontando os erros das pessoas, e a gente não olha nem para nós mesmos. A gente não vê nem o que eu estou fazendo. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa temente ao Senhor, eu faço aquilo que Deus determinou para mim fazer. Não, eu não tenho, não é o papel meu apontar o dedo para o meu irmão. Não é o meu papel julgar o meu irmão. Ai, porque, essa pessoa é isso e aquilo. Não, ei, a boca tem poder. Toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você fala do seu irmão. Porque muitas vezes você pode estar lançando maldição para a vida dele, achando que a tua opinião ela é válida e ela vai acrescentar em algo na vida da pessoa. Mas não, ela está matando a pessoa. Mesmo que a pessoa não escute, mesmo que a pessoa não veja aquilo que você está falando, você está lançando maldição sobre a vida de pessoas. Então, se nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, faça em amor. Amemos uns aos outros. Aleluia. Sabe? Pessoas que vêm do Brasil com aquela vontade de trabalhar, executar um serviço e fazer, perde a sua essência, porque só quer trabalhar e arrumar dinheiro. Perde a sua essência, perde seu amor, perde seu afeto, perde-se tudo. E ali a gente vê que deixou a presença do Senhor, porque não fez aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Deixa eu voltar para a palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali, Ezequiel, ele profetizou como o Espírito Santo havia, né? Como Deus tinha ordenado a ele. E quando ele estava profetizando, os ossos se movimentavam e os corpos começaram a se juntar nos seus corpos, e cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Então, no meio de um vale cheio de ossos secos, os corpos estavam todos esparramados. Talvez o corpo o braço estava num lugar, em outro, mas todos começaram a se juntar, se movimentar, e cada lugar entrar no seu lugar perfeito. A mão entrou no pulso, né? O pé ficou lá no pé mesmo. Então, depois disso, enquanto ele profetizava, Deus manda ele profetizar novamente, começa a entrar nervos, músculos, tendões, tudo sendo perfeitamente feito o corpo. E os corpos são ali, todos feitos em carne novamente, só que neles não havia ainda o espírito. Eles ainda estavam mortos, os corpos estavam todos prontos, mas mortos. E aí diz assim: então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então ele profetizou conforme Deus tinha ordenado a ele, e esses corpos tornaram a vida. E ele diz assim: eis que era um exército sobremodo numeroso. Eu imagino aquele exército se levantando, e eu imagino ele olhando e falando: que glória de Deus! Um
grande exército se levanta pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi dita, aquele exército se levanta. Aleluia. E imagino eu, nossa, que cenário maravilhoso, quantos homens havia naquele lugar. Então, Deus, ele não terminou por ali. Ele tira Ezequiel e revela para Ezequiel o porquê daquele exército, o porquê daqueles ossos. Então, Deus fala assim, para Ezequiel, para ele pegar um pedaço, não, vou completar aqui, perdão. Então ele disse ao filho do homem, a estes ossos são todas a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos secos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, e ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Aleluia. Então, Deus ali, ele estava levantando aquele povo que estava morto, apodrecido, cansado, e ele traz o povo de pé de novo. Amém. Como a promessa de Deus sendo executada. E Deus manda ali que Ezequiel ele pegue 2 pedaços de madeira para mostrar as 2 nações, Judá e Israel. E ele fala, você vai colocar uma junto da outra. As 2 madeiras, que uma representava Israel e a outra representava Judá. E ele une essas 2. Ou seja, Deus faz movimento, Deus faz barulho, Deus traz todo aquele cenário desprezível para Ezequiel, mas no final ele mostra o propósito dele. O propósito de Deus era sempre juntar, unir. Aleluia. Aleluia. Amém? E Deus manda juntar aquelas duas estacas de madeira, cada uma com um nome, para que seja cumprida a palavra do Senhor. E ele diz assim, eis que tomarei ao filho de Israel entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. O povo de Israel estava fora da terra deles, mas Deus fez tudo isso para que fosse cumprido. Deus leva Ezequiel a esse lugar para que ele cumprisse a vontade do Senhor. Farei deles uma só nação na terra. E ali no 26, farei com eles aliança de paz. Amém. Um povo desprezível, um povo religioso, um povo cheio de problemas. E Deus ainda assim faz deles uma aliança de paz. Glória. Que Deus é esse que a gente serve? Que Ele tira a gente da nhaca, Ele tira a gente do nosso cenário desprezível, Ele nos conserta como aqueles ossos secos. Ele conserta aqueles ossos, Ele dá o fôlego de vida e Ele leva esse povo para a nação deles. E Ele fala, farei com eles aliança de paz. Ali no 27, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Até aí, Aleluia. a gente vê a glória de Deus. Porque a gente pode ser o que a gente for. A gente pode errar quanto a gente errar. A gente pode fazer tantas coisas erradas. Mas ainda assim, Deus olha para nós como o seu povo. Amém. Ainda que a gente esteja desviado dos caminhos do Senhor, ainda que a gente não conheça Deus, Deus olha para a gente com amor. E se a gente aceita o Senhor e se a gente leva nossos caminhos para Ele, a gente faz parte do povo de Deus. Amém? É essa palavra que Deus ministrou no meu coração e foi modificada, mas graças a Deus por isso, porque eu creio que a vontade não é minha, mas a vontade é do Senhor. Glória a Deus. Amém? E eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. E aqueles que entenderam a palavra e sentiram no coração de receber uma oração, de receber esse amor, de receber essa restauração, de receber, sabe, essa paz que excede todo entendimento, esse amor maravilhoso de Jesus, que só Jesus tem por nós, só o Senhor Deus tem. Eu quero convidar a igreja para se colocar aqui na frente, quem quiser receber uma oração, quem quiser, sabe, eu sei que muitas das vezes a gente passou por momentos difíceis, pessoas que às vezes estão afastadas da igreja,
você que necessita de uma entrega, que necessita de uma restauração, algo dentro de você que necessita de um conhecimento. Eu preciso conhecer mais esse Deus maravilhoso que pega o povo ali que está destruído, mas torna eles a vida. Um povo que está ali como ossos secos, mas ele torna a vida. Quem é esse que pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Somente Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. Aleluia. Pode, a igreja, pode pôr, irmão, o som. Aqueles que sentiram no coração, pode vir aqui na frente que a gente vai orar. A gente vai abençoar a vida de vocês, porque eu sei que existem muitas pessoas que perderam as suas identidades aqui no Japão. Muitas famílias que perderam a sua identidade. Muitos pais que perderam o relacionamento com os filhos. Mas ei, vocês são os mesmos. Vocês só precisam encontrar dentro de vocês a identidade de Cristo. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Aquilo que Deus já entregou sobre você. Toma posse da palavra do Senhor. Eu creio que Deus, Ele já determinou para você quem você é. Ele já te falou quem você é. Toma posse da palavra do Senhor. Ainda que homens se virem contra você, ainda que homens digam não, você não é isso, eu acho que você precisa mudar. Não. Você conhece a identidade que Deus colocou na sua vida. Você conhece a sua identidade. E homem nenhum pode mudar. Está preparado aqui a casa. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, Deus. Usa, Senhor Jesus, conforme tu queres, mas eu queria a tua vontade, Deus. Corações dispostos, Pai querido, a receber o Senhor no coração, Pai querido, e na vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te clamo, Senhor. Usa, Senhor Jesus, conforme tu queres a tua vontade, ó Deus.
hoje. Amém. Te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que culto maravilhoso. Amém. Amém. Então, eu quero dar um aviso que hoje é o último culto nosso aqui nessa igreja, nesse prédio. Né? Amanhã nós vamos estar de mudança. Deus preparou um lugar maior pra gente, um lugar melhor. E contamos com a ajuda de todos que estiverem, assim, puderem nos ajudar, né? Porque quanto mais gente estiver, mais rápido vai fazer. Né? A mudança a gente já fica mais tranquilo depois. A gente estava orando já para que Deus viesse abrir um outro local. Esse lugar aqui é bom. Durante 6 anos nós ficamos aqui. É um lugar maravilhoso. Mas Deus, né, tem coisas melhores para nós. Amém. Mudança. Né? Mudança às vezes não é muito bom na hora, né? Mas depois dá muito trabalho, tudo. Mas ainda mais aqui no Japão, né, gente? A gente muda muito, né? Mas esperamos que agora a gente vai ficar lá. Não mudar mais não. Amém. Amém? Amém. Pelo menos uns 20 anos, né? Vamos orar então, enquanto não saem as crianças. Né? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor meu Deus. Obrigada, Senhor meu Deus. Nós só temos, Senhor meu Pai, a te agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos líderes que o Senhor tem enviado para nos ajudar, Senhor. Porque sozinhos nós nada podemos fazer, Senhor, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por cada um. E por cada um que também quer se achegar à nossa família. Sempre tem lugar para você. Você quer se achegar a nós e ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós queremos louvar ao Senhor e já agradecer. Amém? Fique, nós vamos ter um aniversário. Aí fique para comemorar com a gente.